Então a gente hoje vai trabalhar com aplicações envolvendo áreas e modelos. A palavra modelo ficou entre aspas, porque a gente já vai pegar a expressão pronta. Para mim, modelo, propriamente dito, é aquele que a gente constrói. Como assim constrói? A gente faz observações no cotidiano e dessas observações a gente tenta tirar as variáveis matemáticas envolvidas. Por isso que a palavra modelos encontra-se entre aspas. Ok? Bom, a priori, nós sabemos que a integral definida representa o quê? A área. Então, queremos a área entre o eixo x e a função tangente ao quadrado de x, com a x variando de 0 até sobre 4. Depois queremos a área entre o eixo x e a função raiz quadrada de 4 mais 5x ao quadrado vezes x, com o x variando de 1 até 3. Está claro? A priori nós queremos isso. Mas onde encontramos isso? Já a gente vai entrar nas aplicações. A gente já argumentou no encontro passado sobre excedente do produtor e excedente do consumidor. São aplicações mais para a engenharia econômica. Hoje a gente vai focar mais a parte estatística, como funções de densidade e probabilidade. Então, a gente já sabe que para resolver isso daqui, basta encontrar a primitiva, já que por enquanto integral é antiderivada, então basta encontrar a primitiva e aplicar tanto no limitante superior quanto no limitante inferior. O nosso problema é quem é a nossa primitiva, isto é, quem é a função g oriunda da antiderivação da função tangente ao quadrado. Traduzindo, qual é a primeira função que eu possa pensar cuja derivada é a tangente? Daí, colocando a constante, qual é a família de funções cuja derivada dá tangente ao quadrado. Está claro isso? A gente procura um, acrescenta a constante, tem todas, tem toda a família. Tangente ao quadrado. Vamos tentar então lembrar. Se tangente é o quê? É uma função trigonométrica, uma função polinomial, uma função hiperbólica, o que é que ela é? Trigonométrica. Vamos tentar lembrar das derivadas das trigonométricas. Derivado seno, cosseno, tangente, secante ao quadrado. Cotangente, menos cossecante ao quadrado. Secante vezes tangente. Isso foi tarefinha de casa, viu, gente? E derivada da cossecante, menos cossecante vezes cotangente. Vixe, rapaz. De acordo com a nossa ideia, integral ser uma antiderivada, já que toda antiderivada é integral, mas o recíproca não é verdadeira, então não tem nenhuma função, pelo menos dessas 6, que a gente vai gerar tangente ao quadrado. Eita ferro. A priori, nenhuma das 6. Vamos de novo, vamos falar novamente? Derivada do seno, cosseno. Derivada do cosseno, menos o seno. Derivada tangente, secante ao quadrado. Derivada tangente? Ah, pô, mas aqui é tangente ao quadrado. Sim, mas espera aí. A derivada tangente deu secante ao quadrado. Existe alguma relação entre secante ao quadrado e tangente ao quadrado? Quem é ela? Vamos recordar de seno ao quadrado da variável mais cosseno ao quadrado da variável igual a 1. Para gerar a tangente, basta que ambos os membros da igualdade sejam divididos por cosseno ao quadrado. É claro, excluindo-se os valores onde o cosseno é nulo. Então, dividindo por cosseno ao quadrado, seno ao quadrado por cosseno ao quadrado. Então, daí, seno ao quadrado dividido por cosseno ao quadrado, ficamos com a tangente ao quadrado, mais cosseno ao quadrado dá 1, e 1 por cosseno ao quadrado fica secante ao quadrado. Sim, alguém pode perguntar. E daí? Ora, segue-se então que a tangente ao quadrado será secante ao quadrado menos 1. Aí continua com a pergunta, sim, e daí? Ora, pois. Sabemos que a integral da diferença é a diferença das integrais. Quem é a integral da secante ao quadrado? Tangente. Quem é a integral de 1? Integral, não é derivada. X. Então, reparem, a priori eu não preciso ter diretamente uma função cuja derivada gere isto. Mas eu posso ter, com base no meu conhecimento prévio,
manipulações para gerar aquilo que eu quero. Entenderam? Ou seja, a integral da tangente ao quadrado será então, onde tem tangente ao quadrado, a gente escreve secante ao quadrado menos 1. Ora, atrás dá para ver aqui embaixo? Tá? Ora, a integral da diferença é a diferença das integrais. Integral da secante ao quadrado, tangente. Por quê? Porque a derivada tangente é secante ao quadrado menos a integral de 1 dx, 1 é x elevado a zero. Então fica x. A junção das constantes vamos chamar de c. Aí vocês fazem o fechamento. Aplica g em π sobre 4, aplica g em 0, faz a diferença. Está claro isso? Escrevam, por favor. Então, reexplicando. Por enquanto, estamos com as chamadas aplicações secas. Diz, porque tem aplicação molhada? Não. Aplicação seca é simplesmente sem contexto. Então, queríamos essa integral, que a priori representa uma área. A priori. Tá certo? Em breve a gente vai começar a perceber que a integral definida pode representar várias outras opções. Na psicologia, na biotecnologia, depende de onde estejamos. Então, nem sempre é obrigado a minha expressão vir explícita. Como assim? Nem sempre, ao olharmos para a integral, eu vou ter de imediato que recordar-me alguém cuja derivada gera isso daqui. Haja vista, por enquanto, usarmos o artifício da antiderivação. Está claro isso? Então a gente precisou mexer com aquela expressão. No nosso dia a dia, estamos aqui no ramo da engenharia, nem sempre a gente vem com um modelo pronto. Eu até costumo brincar do seguinte, na pós-graduação, que o pessoal chega lá, a gente oferece todos os softwares que existem no mercado. Aí no primeiro dia de aula a gente passa uma tarefinha para casa. No outro dia, ninguém consegue resolver. Por quê? Porque ficaram presos na palavra básica. A gente fornece software. Mas o software, para poder ser resolvido, ele tem que ter o projeto ou o modelo na sua memória. Se o modelo não estiver pronto, ele não vai resolver. E o principal problema dos modelos são as chamadas condições de contorno, ou domínio de funções. Traduzindo, por enquanto eu usei aqui a função bem definida. Repara, a tangente está bem definida para qualquer valor de x? Não. Me dê pelo menos um número ou um valor onde a tangente não está definida. A tangente é seno sobre cosseno. Então o cosseno tem que zerar. Algum valor que o cosseno zere? Π sobre 2, 90 graus. Apareceu aqui? Não. Essa daqui também está bem definida nos reais. Qualquer real ao quadrado é positivo, vezes algo positivo dá positivo, acrescido de algo positivo ainda é positivo. Então, por enquanto, estamos com funções bem definidas. Mas vai chegar o momento, então para a nossa quarta P, que a nossa função não precisa estar bem definida. São chamadas integrais impróprias. Aí o que às vezes acontece no modelo? O modelo é exclusivo para integrais próprias. Se tiver restrições ao domínio, você que vai ter que inserir essas restrições. Daí você está fazendo disciplinas de computação. Tá ok? Mas não é só usar o software, é entender o software. Está claro até aqui? Grosseiramente comparando, não é olhar para a expressão e dizer, poxa, quem é a função cuja derivada gera isso? Nem sempre vocês vão ver. Nem sempre vão ver. Então a gente vai ter que manipular para poder visualizar. Está claro isso? Nem sempre está explícita. Repome essa palavra. Nem sempre ela está... Nossa, forte. Nem sempre está explícito. Como assim? Essa função, raiz de alguma coisa. Se eu quisesse, por exemplo, calcular o f de zero, é simplesmente a raiz de zero? Não. Primeiro a gente calcula zero ao quadrado, multiplica por 5, depois soma 4, para só então tirar a raiz. Calcular a raiz de alguém, ou perdão, o f de alguém, é simplesmente tirar a raiz desse alguém? Não. Então, se eu tenho uma operação intermediária, significa dizer que eu tenho uma composição. Ou seja, a minha integral, ela não vem explícita, ela não vem com uma regra direta. Está claro até aqui? A gente precisa manipular. Como assim? Bom, se aqui fosse envolvendo funções trigonométricas, detalhe, envolvendo trigonométricas explicitamente.
Mais adiante a gente vai ver que eu posso usar uma trigonométrica para resolver esse tipo de problema. Mas esse daí, a priori, a gente pode usar o seguinte artifício. Como assim? Sendo f de x, eu vou olhar primeiramente para essa raiz, porque foi nela que a gente viu que tem uma composição. Está claro isso? E o x do lado de fora? Deixa estar. Deixa estar. Então, seja f de x a raiz quadrada de 4 mais 5x ao quadrado. O que é que a gente nota? Notamos, ou note, que f de x é uma função composta. É do tipo p de q de x. Onde quem é a função de fora e quem é a função de dentro. Lembrar que a gente já falou para vocês que o ideal é que a gente faça uma explicitação dos parênteses. Como assim? Raiz quadrada de alguém, sabemos que é alguém elevado ao meio. Então, raiz de 4 mais 5x ao quadrado, concordam comigo que é 4 mais 5x ao quadrado elevado ao meio? Então, sempre que possível, façam a explicitação dos parênteses. Voltando à fala. Sempre que possível. Vai ser sempre possível? Não. Então, sempre que possível, façam a explicitação dos parênteses para a gente poder visualizar melhor a nossa composição. Q é a função de dentro da composição. Quem é Q? 4 mais 5x ao quadrado. De novo, quando falamos de dentro ou de fora, é sempre em relação a alguém. Em relação a quem? No caso, os nossos parênteses. Então, o pessoal de dentro, os parênteses, 4 mais 5x ao quadrado. Pessoal de fora, alguma coisa elevado ao meio. Aí daquela brincadeirazinha, a gente vai inserir uma variável, vamos chamar essa variável de apoio, seja y. Então, P de y vai ser y elevado ao meio. Está claro até aqui? Perguntas? Bom, então, como é que a gente fazia para encontrar a derivada? Baixar a derivada. Nossa, tudo bem. Baixar a derivada. Qual era a regra de derivação envolvida? Era a derivada da de fora, aplicada na de dentro, vezes a derivada de dentro. Derivada da sua composta. E como é que eu faço para integrar? Bom, recíproca no raciocínio. Então, a priori, ao olharmos para o integral, vamos tentar observar se tem composição. Entendo composição, pega a função de dentro da composição e muda de variável. Em geral, o que está ao redor da integral vai ser compensado. E se não compensar, aí vamos entrar nas chamadas técnicas de integração, que é para a nossa quarta P. Ok? Então, em geral, vai acontecer isso. Como assim? Essa nossa integral, de 1 até 3, da raiz de 4 mais 5x ao quadrado, vezes x dx, a gente mexeu no x? Até agora não. É entendido para vocês. Não mexam com quem está quieto. Por enquanto. E vai chegar o momento que a gente vai mexer com quem está quieto sim. Então, seja isso daqui do tipo, ou seja, essa função g aplicada em 3, menos essa função g aplicada em 1. Mas quem é a função g? A minha função g vai ser a minha primitiva. Lembrando, a integral, por enquanto, é vista como antiderivada. Nem toda integral tem primitiva. Tá certo? Nem toda integral é antiderivada. Isso aqui vai ser integral de 4 mais 5x ao quadrado elevado ao meio vezes x dx. Então, já que nós temos uma função composta, a nossa estratégia vai ser a seguinte. Detalhe. A gente já viu uma formulazinha que a gente manipulou aqui, está até na página 59 a 58 da apostila, que é a integral de ax mais b elevado a n. Posso aplicá-la aqui? Integral de ax mais b elevado a n. Posso aplicá-la aí? Ax mais b elevado a n. Posso aplicar aqui? Vamos lá, gente. Atenção. Observação. Já deduzimos a integral
de AX mais B elevado a N dx. Como o nosso expoente em questão é diferente de menos 1, então se esse N for diferente de menos 1, quem vai ser a nossa integral que a gente já argumentou? Mas como é que a gente argumentou mesmo, hein? Vocês recordam? Continuem fazendo trabalho de física em sala de aula, tá bom? Vamos lá. A gente chamava a função de dentro, AX mais B, de U. Então ficava 1 sobre A vezes AX mais B elevado a N mais 1 sobre N mais 1 mais C. Isto se o N for diferente de menos 1. Se for igual a menos 1, vai dar o LN. Opa, mas espera aí. AX mais B. Eu tenho aqui AX mais B, AX ao quadrado. Esse rapaz é igual a esse? Não. Se não são iguais, posso usar a mesma expressão? Não. Tá certo? Não podemos. Mas podemos usar a essência. Qual foi a essência? Para justificarmos dessa forma, pegávamos a expressão de dentro da composição e mudávamos de variável. Nós temos uma composição aqui? Temos. Então o que a gente faz? Qual é a essência? De novo, a maior tecnologia que vocês têm é o cérebro. Só não vão fazer isso, pelo amor de Deus. É o cérebro, gente. Então, o que a gente vai fazer? Ctrl C, Ctrl V? Não. Pegar a essência. Qual é a essência que nós temos até agora? Olha se tem composição. Tem. Pega quem está dentro da composição e muda de variável. Quem é que está dentro da composição? Ótimo. Então, seja y igual a 4 mais 5x ao quadrado. A expressão de dentro da composição. E quem está fora? Esquece. Você vai olhar para a composição. Está claro isso? Você vai olhar para a composição. Então, nós vamos derivar. Derivando, nós temos que y' será a derivada da soma é a soma das derivadas. Derivada constante dá zero. Derivada constante pela função é a constante, 5, vezes a derivada da função, derivada x ao quadrado, 2x. Só que a gente já argumentou para vocês que não faz muito mais sentido ficarmos mantendo a notação da linha. O que é que a gente faz? Usa a notação do diferencial. Em vez de chamar ΔY sobre ΔX, como são coisas infinitesimais, passa a ser dy dx. dy dx, cada um deles sozinho tem vida própria, embora o conjunto também gere algo que tem vida própria. Mas, eles são próximos, não são iguais a zero. Se eles são próximos, podemos fazer manipulações como se fossem os números. Então, dx está dividindo, passa multiplicando. Então, a gente vai ter que dy vai ser igual a 10 dx. Opa, 10x dx. Está claro, gente? Por que 10x dx? X obtido pela nossa derivação. Ora, e daí? Daí, estamos com meio caminho andado. Como assim? Ficamos com a integral. Quem é 4 mais 5x ao quadrado? Y. A gente mexeu com o expoente 1/2? Não, a gente não mexeu. Mas olha que coisa mais interessante. Quem é x dx? dy sobre 10. Ou 1/10 de dy. Espero que a gente vai continuar já já. Por favor, escrevam. Ou se tem alguma dúvida para a gente fazer depois, vamos explicar novamente. Então, recapitulando. Essa é a nossa integral. A priori, está representando uma área. Se o resultado final der positivo, estamos acima do eixo do x. Negativo, estamos abaixo. O resultado, para mim, por enquanto, não está interessando. Está interessando é o raciocínio a ser utilizado. Então, ao observarmos uma integral, se de imediato não vier nenhuma regra à nossa cabeça, por exemplo, apareceu o seno, então já sei que a integral vai ser menos do cosseno. Apareceu tangente ao quadrado, opa, aí eu não sei diretamente quem é. Aí a gente vai procurar alguém. Certo? A mesma coisa aqui. Então, como é que a gente procura esse alguém? No nosso caso, como nós temos um polinomial, a gente vai observar se há ou se não há composição.
Se houver composição, a estratégia inicial é pegue a função de dentro e mude de variável. Por enquanto, vocês não vão ter problemas do tipo composição de composição. Por enquanto. Certo? Mas se eu tivesse, não tem problema. Pega a composição mais interna, muda de variável. Mas como são duas composições, depois vai fazer uma outra mudança de variável. Só para adiantar, tá certo? Mas a ideia básica é, pega a expressão de dentro da composição e muda de variável. Das duas, uma. Ou, ao fazermos a mudança de variável e, por conseguinte, realizarmos a derivação, haja vista a integral está sendo vista como antiderivada, a expressão que estiver, ou, melhor falando, as expressões que estiverem do lado de fora, elas devem ser compensadas. É a primeira opção. Se não compensar, aí a gente vai ter que fazer um outro tipo de estratégia. Mas isso aí são técnicas de integração, que é para a nossa quarta-feira. Então, por enquanto, as composições que nós tivermos, a estratégia é essa. Pegou a expressão de dentro, mudou, quem está lá de fora vai ser compensado. Como assim compensado? Aquela tábua? Não, compensado. Você vai compensar a ideia. Repara, a gente olhou para a expressão de dentro, mas tinha um x aqui do lado de fora. Repara que esse x do lado de fora acabou sendo utilizado junto com o nosso diferencial. Está claro isso? Detalhe, não precisa vir só multiplicando, não. Ele pode vir dividindo, ele pode vir como expoente. A estratégia é, olha se tem composição. Teve composição? Pega a expressão de dentro e muda de variável. Está claro até aqui? Pois bem, ao fazermos tudo isso, chegamos nessa integral. Ora, um décimo é constante, vai para fora. Ficamos com um décimo, que é a integral da variável elevada a um expoente, sendo expoente diferente de menos 1. Isso. É a variável, que no nosso caso é y, elevado ao expoente, que é um meio, mais 1, sobre 1 meio, mais 1. Tá ok? Então, ajeitando isso daqui, 1 meio mais 1 dá 3 meios. Então, fica 10 vezes 3 meios dá 15. Então, fica 1 sobre 15. Mas espera aí. A gente partiu de qual variável? Qual variável? X. Vamos voltar para ela. Como é que a gente volta? Como a gente não está tendo aqui nenhuma osmose, de repente o sangue venoso virando sangue arterial ou coisa do gênero, o que é que a gente faz? Volta. Como é que a gente volta? A nossa resposta, que lá a gente tem, é em função desse y. Mas esse y foi obtido de que maneira? Chamando de 4 mais 5x ao quadrado. Então, nossa resposta final, onde tem y, a gente coloca 4 mais 5x ao quadrado. Está claro isso? Façam a prova. Derivem isso daqui, eu garanto que vocês vão chegar naquela expressão. Raiz quadrada de 4 mais 5x ao quadrado vezes x. Tá bom? Aí, ó, os 3 pontinhos, vocês concluem. Função g aplicada em 3, função g aplicada em 1 e faz a diferença. Tá certo? Então, a gente vai entrar agora com uma das aplicações diárias que nós temos nas engenharias. É chamada função de densidade e probabilidade, também conhecida como função de frequência. A gente só vai falar superficialmente porque o melhor modo de usar essas funções são as chamadas funções de frequência conjunta. Isto é, quando a gente mistura mais de uma variável. É isso que a gente tem no nosso dia a dia. Tá certo? Então a gente vai ver apenas alguns pequenos modelos que envolvem a função de frequência para uma única variável. Cálculo vetorial que vocês vão se aprofundar nisso daí. Bom, mas antes de ser de frequência, eu tenho que lembrar da ideia da probabilidade. Qual é a ideia da probabilidade? Primeiro, sem detalhe, vocês vão ter também, lá na álgebra linear, as chamadas matrizes estocásticas, que são elementos, os elementos representam probabilidades. Não confundir com matrizes escolásticas, que são probabilidades, mas são probabilidades condicionais. Tá certo? Você não está probabilidade lá no ensino médio, não, gente? Probabilidade do ensino médio, análise combinatória, um tal de bias, né, que tinha um que influenciava o outro. Quer dizer que na minha época a gente via mais coisas do que vocês veem hoje. Vocês com internet, essas coisas todas. Tá bom. Não é nem que tá nem aí para vocês, mas tudo bem. Mas brincadeiras à parte,
é a ideia da probabilidade condicional. É o que vai inserir um pouco essa ideia da matriz escolástica. A estocástica, seus elementos são probabilidades. Se os seus elementos são probabilidades, eu posso ter uma probabilidade negativa? Não. Então, essa é a primeira característica da função de frequência. Ela não pode ser negativa. Pode ser até identicamente nula, mas não pode ser negativa em alguns trechos do seu domínio. Tá ok? Se eu coloquei um intervalo fechado, mas o intervalo pode ser aberto. Não tem problema. Tá ok, gente? O intervalo, ele pode ser aberto. Como assim intervalo aberto? A gente vai ver muito isso nas chamadas integrais impróprias, de menos infinito até mais infinito. Vocês lembram que a gente já fez o gráfico aqui da função 1 sobre 1 mais ao quadrado? Que ela se parece muito com a curva, deixa o pessoal meio anormal, mas tudo bem. Curva. E deixa o pessoal meio anormal. Como é o nome da curva? Curva normal. Você não vai estudar estatística ainda não, gente. Você está vendo o quê? O que eu estou falando que para falar isso, o nosso foco é chamada variável contínua. Nós temos essa mesma expressão para a variável discreta, que é só a ideia do somatório. Tá certo? Bom, vocês não viram, problema não. Já está aqui, ajoelhou, tem que rezar. Então, vamos apresentar para vocês, tá certo? Não tem problema. São pequenas aplicações, por enquanto, depois a gente melhora. Dentro do nosso domínio, o resultado tem que ser 1. Entendendo? Imagine um dado, viciado ou não, de 6 faces. Qual é a probabilidade de, ao ser lançado esse dado, a face ser menor do que 7? 100%. Então, evento certo, a probabilidade tem que ser certa, 100%. Ora, e se eu quiser um evento, dentro desse meu evento, por exemplo, qual é a probabilidade da face ser par? Ora, 50%. Então, mas como eu estou trabalhando dentro de intervalos, se eu quiser o x entre C e D, incluindo-os ou não, isso que eu vou deixar aqui pontilhado, aí é a estatística que faz essa demonstração, incluindo ou não, basta calcular a integral de C até D de f de x dx. Deixa eu falar e vamos para a prática. No TD de vocês, ela vai aparecer aí na terceira questão. Terceira questão. É no TD, foi entregue no encontro passado, tá bom? Terceira questão. Quando queremos calcular a probabilidade, sim, pessoal da internet, vocês acessem função de frequência. Você pode colocar o www.somatemática.com.br. O que é mais interessante é só física.com.br. Ou então vocês colocam cálculo mais o ERG em site de busca e vai aparecer o material do pessoal do Instituto de Matemática lá da UERJ. Bom, feita a propaganda, se alguém acha essa propaganda, estava bem da vida, mas tudo bem. Vamos lá. Quando queremos a probabilidade em uma dada... Deixa eu comentar esse negócio. Quando queremos calcular a probabilidade em uma dada função de frequência, basta calcular a integral definida. Em um armazém de peças, você pode colocar esse baixo entre aspas, Em um armazém de peças de automóvel, a proporção de encomendas atendidas por dia tem uma função de frequência f de x igual a 20 que multiplica x ao cubo menos x à quarta, com x entre 0 e 1. A probabilidade de se atender menos de 20% das encomendas em um dia vamos já fazer isso. Mas essa da função de frequência, ela vai aparecer também nas questões 7 e 8. Vou logo ler os enunciados, porque eu vou fazer apenas uma delas, tá certo? As outras a gente vai deixar para mais adiante. Por exemplo, questão 7. Onde é que eu encontro essa função de frequência? Na 7, nós temos que um centro de processamento de dados permanece aberto durante 12 horas por dia. E os concertos, exceto nas emergências, são efetuados nas 12 horas restantes. A função de frequência para o número de horas em que o centro se encontra é dado por f de x igual a 1 sobre 24, mais x ao quadrado sobre 1152 para x entre 0 e 12. Eu podia perguntar, como é que a gente chegou nisso daí? É o que eu estou falando nesta aula. São modelos prontos. O nosso foco, sobre a disciplina de métodos matemáticos, vai ser gerar a função.
Por enquanto, a gente pega a função pronta para saber como resolve. Na disciplina de métodos, vocês vão aprender a gerar, porque em teoria vão saber resolver. Em teoria. Tá certo? Outra aplicação que nós temos. Uma empresa possui um número muito grande de serviços, aí vai. A função de frequência para o número total de dias em que um carro se encontra fora de serviço para reparos, antes que o conserto se torne muito dispendioso, é f de x igual a 0,2 vezes e elevado a menos 0,2x. Qual a probabilidade que um carro esteja fora de serviço por 5 dias? Outras aplicações que nós temos. A Gol, quando ela começou a operar aqui no Brasil, ela trouxe uma estratégia bem interessante a partir dos modelos teóricos. Qual foi? Quanto menos tempo eu passar com minha aeronave no solo, desde que eu tenha, desde que eu tenha condições de ter uma boa manutenção, melhor. Então o problema maior é quando a aeronave está estacionada. Tá certo? Então, a gente teve aqui a gente fez uma modelagem também parecida com essa questão dos voos. Ou seja, quanto menos tempo, qual é a função que a gente gera? Então, ensinar disciplinas de métodos matemáticos, com certeza, o professor deve falar para vocês. Outra função de frequência que a gente usa muito aqui no Ceará. Afinal de contas, já falei para vocês, em 96 ou foi 94, a gente ganhou uma pesquisa da Coca-Cola na época. Era para saber o seguinte: vocês têm, por exemplo, já falei isso para vocês, várias ruas, né? Várias ruas, e essas ruas você vai ter que passar com o seu caminhão, no caso na época da Coca-Cola. Mas por que passar com o caminhão? Bom, de repente eu tenho aqui o mercantil A, o mercantil B, o C, o B e o E. Como é que eu faço, já que o carro não vai parar aqui no mercantil A e sai com uma grade de refrigerante caminhando para chegar até você? Então o caminhão teria que otimizar o seu percurso. Então como é que a gente faz isso? Quando a gente começou a falar sobre isso para vocês, era aquela ideia das pontes lá da Alemanha envolvendo o número de Euler. Quando a gente fez isso, envolvendo o número de Euler, o Euler, vocês lembram desse númerozinho aqui, que é a base gravitacional? Então, para falar sobre ele, a gente deu esse modelo para vocês. Mas, para resolver o problema da Coca-Cola, a gente inseriu uma função de frequência. Função essa de frequência que é conhecida como função exponencial, que ela é do tipo lambda vezes e elevado a menos lambda x. O problema todo é quem é o nosso lambda. Tá certo? Então a gente tem várias características. Quando a gente chegou nisso daqui, e essa que é a mais utilizada para a engenharia, porque se vocês observarem, os dois primeiros exemplos que eu apresentei para vocês são mais na área de economia. Tá certo? Então a gente vai fazer um problema que envolve a exponencial. Qual é esse caso? Questão 8. Ok? A gente vai resolver a questão 8. Não por completo. Como assim não por completo? Porque formalmente falando, é uma integral imprópria. Se a gente fosse resolver. Mas dá para a gente mudar. Como assim? Bom, fica para vocês a questão 3 e a questão 7. E como são polinomiais e elas estão bem arrumadazinhas, tranquilamente dá para vocês resolverem. Então vamos fazer a questão 8. Eu tenho a impressão que no TD que está no SIGA tem algum também de função de probabilidade. Então, uma olhadazinha nela, certo? Se não conseguirem, a gente resolve e sabe. Tá bom, questão 8. A nossa função em questão é essa daqui. Fx igual a 0,2 vezes e elevado a menos 0,2x. Em geral, são as principais funções que a gente usa aqui na engenharia. Então, qual a probabilidade de que o carro esteja fora de serviço por 5 dias? Vou botar a palavrinha. Qual a probabilidade de que o carro esteja fora de serviço por mais de 5 dias? Tá certo? Coloque isso aí, falta essa palavrinha. Por mais de 5 dias. Isto é, queremos a probabilidade do x ser maior ou igual a 5. Já estamos partindo do princípio que essa função é de frequência. Por que eu não vou demonstrar que ela é? Porque eu terei que entrar na chamada integral imprópria que a gente não está falando para vocês. Como assim integral imprópria? Ora, o carro pode passar 5 dias na oficina, pode passar 10 dias, como pode virar sucata. O que seria virar sucata?
pode passar 10 anos, pode passar 15 anos. Se vocês forem lá na UES, perto do observatório, vocês vão ver lá relíquias que estão no ferro velho e relíquias que estão me usando. Né? Lá você tem ônibus dos anos 1960. Ou seja, estou olhando para 5 dias. 1960 para 2010, 2014 são quantos anos? Bora lá para 2010? 50 anos. Mas eu estou olhando aí para dia. 50 anos tem quantos dias? Ora, primeiro multiplica por 12, depois você multiplica por 30. Porque 12 mesmo, hein? Ele vai transformar em meses. Repare que esse número ele é muito grande em relação ao 5. Concorda comigo? Se ele é muito grande em relação ao 5, posso imaginá-lo como sendo o infinito. Então essas integrais que vão envolver o infinito não são agora vistas na gente. Agora, a gente vai ver essa disciplina aí. Tá bom? Então a gente vai partir do princípio que a função já é de frequência. O ideal, como a gente vai ver ainda nessa disciplina, é verificar se de fato ela é ou não é uma função de frequência. Bom, nós queremos a probabilidade do x ser maior ou igual a 5. Queremos a probabilidade do x ser maior ou igual a 5. Ixi, mas maior ou igual a 5 eu posso ter 6 dias, 7 dias, 8 dias, não posso ter 40 anos. Posso ou não posso? Mas a gente já falou para vocês como calcular uma integral a partir do infinito? Não. E rapaz, então a gente não resolve? Resolve. Imagine um dado não viciado. É bem fácilzinho falar, você viciar um dado. Você sabe como a gente faz isso, sabe? Bom, então, imagine um dado não viciado. Qual é a probabilidade de, ao lançarmos o dado, a face ser menor do que 5? Menor do que 5. Pode ser 1, 2, 3 ou 4. Vamos negar isso daí. Qual é a probabilidade da face ser menor do que 5? A sua negação é maior ou igual a 5. O importante é que se os eventos são juntos, a soma das probabilidades tem que ser o quê? 100%. Ora, se o carro não passar mais do que 5 dias, quer negar isso? Ele vai passar menos de 5 dias. Então, na verdade, a probabilidade do x ser maior ou igual a 5 será 1 menos a probabilidade do x ser menor do que 5. Está claro isso? A soma das probabilidades, já que eu chamo um evento certo, tem que ser quanto? 100%. Está claro isso, gente? Gente, ficou claro para você? Esqueça a palavra probabilidade. Quero olhar isso daqui. Para eu resolver isso. Ah, entendi. Seria um todo de eventos. Isso. Porque aqui ele entrar no infinito. A gente não falou como resolve o infinito. Então a gente apela. Poxa, mas eu vou até o menos infinito? Não. Se eu estou olhando o conceito de um carro, o carro entrou hoje, então ele vai ter o quê? Pelo menos o tempo zero, não passar nenhum dia. Então isso daqui é 1 menos a probabilidade do x entre 0 e 5. Como eu estava comentando para vocês, x menor do que 5 ou x menor ou igual a 5 tem o mesmo efeito. Ok? A estatística vai comprovar isso aí. Traduzindo, o que é que nós queremos? O que nós queremos é calcular 1. Por que 1? Porque eu estou olhando para a probabilidade. Certo? O que nós queremos é calcular 1 menos a integral que vai de 0 até 5 da nossa função. Que é a nossa função? 0,2 vezes 0 elevado a menos 0,2x dx. Então a nossa ideia, o nosso foco, ainda nessa disciplina, é provar que de fato a função é de frequência. Mas nesse caso aí iríamos adentrar com o tal do infinito. Então, por enquanto, a gente não está resolvendo coisas que envolvem o infinito ou coisas que envolvem valores que não pertencem ao nome da função. Traduzindo, estamos trabalhando só com funções contínuas. Certo? Então, para o nosso interesse no momento, são simplesmente os cálculos das probabilidades. Certo? Por enquanto, só nos interessam os cálculos das probabilidades. Provar que de fato ela é de frequência, a gente não tem condições ainda. Bom, queremos a probabilidade de x ser maior ou igual a 5.
Então, passar 5 dias, 6 dias, 10 dias, 40 anos. Tá certo? Bom, 40 anos, lembrando, poderia ser infinito em relação aos 5 dias da gente. Como a gente não está operacionalizando ainda com a integral imprópria, a gente então vai ter que trabalhar com a integral própria. Isto é, os meus limites de integração precisam ser valores conhecidos. Ora, então o que a gente faz? Como esses eventos são disjuntos, como assim disjunto? Aquele cuja interseção é vazia. Certo? Eventos disjuntos são aqueles cuja interseção é vazia. Por exemplo, está chovendo ou está fazendo sol? Nesse momento. Sol. Fazer sol e chuva são eventos disjuntos. Porque não pode estar no mesmo momento chuva e sol. Ah, mas sol com chuva casar. Aí eu disse para mim. Olha, no momento que está caindo lá, está. Certo? Então são eventos disjuntos. Nessa sala, ou tem homem ou tem mulher. Tá certo? No Brasil, ou residem brasileiros ou não brasileiros. Então só identificar, não pode ser brasileiro e não brasileiro ao mesmo tempo. Se pudesse, me avisa que eu coloco esse exemplo como outro exemplo. Tá certo? Então, ou você é brasileiro ou você não é brasileiro, que está residindo no Brasil. Está claro até aqui? Então são eventos disjuntos. Porque ou ele passa mais de 5 dias ou não passa mais de 5 dias. Está claro até aqui? A gente pegou o 1. Por que 1? 100%. Está claro? 100%. Então fica 100% menos a probabilidade de x ser menor do que 5. Opa. Mas o x representa o quê? Quantidade de dias que o veículo está na oficina. Eu posso ter menos 2 dias? No momento que ele entra na oficina, é o dia 0. Então, menos do que 5 seria entre 0 e 5. Mas a estatística nos comprova o seguinte: tanto faz ser estritamente menor como menor ou igual. A margem de erro é mínima. Então, os tais zeros são os delas. Certo? Então, como a margem de erro é mínima, posso colocar de 0 até 5. Então, 0, 1, 2, 3, 4. Está claro isso? Mas pode ser 4,99 de um dia? Pode. Não tem problema. De novo, 4,99 de um dia não são 4 dias e 99 minutos, não, viu, gente? Atenção, esse é 99 horas. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Então, nós vamos calcular essa probabilidade. E pela ideia da função de frequência, é simplesmente a integral do limitante superior, até o limitante superior da nossa função de frequência. Tá, ok? Isso aqui é o próprio conceito da função de frequência. Tá certo? As justificativas vêm pela estatística. Bom, então vou chamar a essa integral de uma certa função g e vamos aplicar em 5 e em 0 para fazer a diferença. Está claro isso, gente? E por que 1? Porque eu quero mais do que 5 dias. Está claro até aqui? Bom, e quem é a nossa integral? Nós temos a integral de 0,2 vezes 0 elevado a menos 0,2x dx. Sabemos que a integral da constante vezes a função é a constante da integral da função. Por quê? Porque a derivada constante pela função é a constante da derivada da função. 0,2 vezes integral de e elevado a menos 0,2x. Tem composição? Tem. Pode usar aquela ideia de a gente chamar o menos 0,2x de y? Pode. Mas também a gente pode usar um resultado que já foi demonstrado. Resultados que são demonstrados é para vocês ganharem tempo. Que resultado foi esse? É a integral de e elevado a x mais b. No nosso caso particular, o b vale quanto? E o a? Menos 0,2. E quem é essa integral? Fica 1 sobre a vezes e elevado a x mais b. Está claro isso? Coisas que já foram deduzidas, vocês podem utilizar, gente. Então fica 0,2 vezes 1 sobre menos 0,2, já que é o nosso a, vezes e elevado a menos 0,2x mais a constante. Ou seja, ajeitando aqui, a nossa função g será esse rapazinho, tá certo? Ficamos com menos e elevado a menos 0,2x mais c. Aí vocês fazem o fechamento. G de 5, G de 0, faz diferença no resultado final escrito aí de 1 unidade. A lei do resfriamento de Newton estabelece que a taxa a que um corpo
muda de temperatura é proporcional à diferença entre a sua temperatura e a do meio ambiente. Quando a gente fala de corpo, gente, não é só o corpo da pessoa não, tá certo? Tem também isso daqui para determinar a hora da morte de um indivíduo, né? A hora de determinado evento que é acontecido. Mas a ideia do corpo aqui está em geral. Está claro isso? Como, por exemplo, uma xícara de café. Oh, perdão, o café está na internet. Por exemplo, se um corpo está no ar a uma temperatura de 30 graus, e o corpo esfria de 120 graus para 60 graus em 40 minutos, encontre a temperatura depois de 100 minutos, vírgula, da observação inicial. Olha essa frase que ficou faltando. Depois de 100 minutos da observação inicial. Porque senão fica aquela, poxa, é 100 minutos depois da observação inicial ou 100 minutos depois dos 40 minutos? É 100 minutos depois da observação inicial. Ok? Bom, como esse problema envolve a modelagem, detalhe, a gente pode resolver logo o problema. Tanto em função da constante, daquela constante C, quanto sem utilizá-la. Tá certo? Vamos lá, vamos para as nossas informações. A lei de resfriamento de Newton estabelece que a taxa é proporcional. Opa, vamos lá. Taxa é proporcional. Proporcional. Você já ouviu essa palavrinha? Onde? A gente sabe, vamos fazer aqui dar uma pequena revisão. A gente sabe que a área de uma esfera, vou pegar uma coisa mais simples aí. Vamos começar com o comprimento. O comprimento de uma circunferência, ele é proporcional, a gente usa esse símbolozinho aqui, ó, tio, proporcional ao seu raio. A gente sabe que a área de uma circunferência é proporcional ao quadrado do seu raio. A gente sabe que, dadas as duas cargas, vamos chamar de Q1 e Q2, a força entre elas é diretamente proporcional ao produto das cargas e ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Mas por que está falando isso? Porque no nosso texto apareceu a palavrinha fulano proporcional beltrano. Então, mas espera aí. Quem é a fórmula do comprimento da circunferência? 2πr. Quem é a área da circunferência? πr ao quadrado. Como é que a gente encontra a força eletrostática entre duas cargas? Que dependendo das unidades vai ser 9 vezes 10 a 9. Isso? Sim, daí. Ora, o nosso hábito, isto é, o nosso costume, não é trabalhar com a proporcionalidade, e sim trabalhar com as igualdades. Quando são expressões corriqueiras, isto é, expressões que nós temos condições de encontrar os valores das constantes, a gente usa a própria equação. Quando essas constantes não são de fácil acesso, a gente deixa diretamente com a ideia da proporcionalidade. Está claro isso? Então, nem sempre vocês vão trabalhar com igualdade. Até o segundo ano do curso da faculdade, vocês vão trabalhar com igualdade. Aí vai chegar o momento que vocês vão trabalhar com a proporcionalidade. Porque isso é uma vantagem. Qual é a vantagem da proporcionalidade? Eu não preciso da constante. É a grande vantagem. Mas tem uma desvantagem. Qual é a desvantagem? Eu tenho que fazer e bem esse meu modelo, para que eu fique livre da constante. Traduzindo, eu vou sempre ter garantia de fazer um bom modelo? Não. Por isso que a gente insere a constante. Está claro isso? Por isso que a gente diz, ao calcular a integral, deixa a constantezinha lá. Ela tem vida própria. Bom, taxa. O que é uma taxa? Aí depende, professor, a taxa de glicose está tão alta. Não, não é essa taxa que está falando. Nós estamos aqui no curso de cálculo fundamental. Olha, seria essa taxa se a gente estivesse na biologia, trabalhando com essa partezinha de glicídios e entre outras coisas. Mas aqui na matemática, a taxa de inflação, não, aí é mais para a economia.
A taxa, para a gente, é uma razão entre diferenciais. Mas a derivada de quem com relação a quem? Vai ser a derivada chamada de x, a nossa temperatura, em relação ao tempo. Oxe, como é que eu sei que é temperatura em relação ao tempo? É só olhar o contexto. Tá certo? Eu posso ter, de repente, uma dilatação linear em relação à temperatura. Então, o contexto é que vai me dizer quem é quem. Está claro isso? Então, taxa para a gente significa razão de diferenciais. De novo, nós já fizemos nessa nossa disciplina problemas que envolviam taxas. Já fizemos, né? Olha os problemas aqui inversos. Tá bom? É proporcional, significa dizer que eu vou usar o tio. Tá ok, gente? Então, x, nesse nosso contexto, está representando a temperatura e t é o tempo. De novo, o corpo está a 30 graus, aí está depois de 10 minutos, depois de 20 minutos. Então, x vai ser temperatura e o t vai ser o tempo em minutos. Está claro até aqui? É proporcional a quem? A diferença entre a temperatura do meio ambiente e a temperatura do corpo. Então, há essa diferença entre a temperatura do meio ambiente, vou chamar a temperatura do meio ambiente de XA. X temperatura, A de ambiente. Nossa, é criativo, né? Então, fica XA menos X. Está claro isso, gente? Alguma dúvida nessa nossa escrita? Bom, mas aí tem um detalhe. Qual é o detalhe? Nós não temos o costume de trabalhar com proporcionalidade. Embora a gente saiba que elas existem. Qual é o nosso costume? Trocar o símbolo de proporcionalidade pelo sinal de igualdade acrescido de uma constante. Ok? Então, seja K constante de proporcionalidade. Então, só pode ser Q? Pode. Pode ser A? Pode. Qualquer letra, exceto X e T que você já está usando. Tá claro? Então, seja K constante de proporcionalidade. Então, proporcionalidade, se completar a frase. Ora, o que é que significa dizer? Nós vamos trocar o tio pelo sinal de igualdade seguido da constante. Está claro isso? Então, é uma prática comum. Apareceu proporcional a A, troca o tio por igual constante. Okay? Outras aplicações que a gente vai ter, que está lá no TD, que está na internet, é a taxa de decaimento radioativo. Um outro problema que nós temos lá, aposto em comunidade logística, a população da Terra, de acordo com um dado modelo, em 75 foi de 4 bilhões. Em 2000 chegou a 6 bilhões. Qual a estimativa para 2025? Certo? Então, são alguns modelos onde tem lá a ideia da proporcionalidade. Então, fica igual a K, que multiplica XA menos X. Está claro, gente? Está claro até aí? Pois bem. E agora o que a gente faz? Quantos são 2 gatos e 3 cachorros? 2 gatos e 3 cachorros são 2 gatos e 3 cachorros ou 5 animais. Sim, daí. A gente quer temperatura. A gente quer X. Só que a gente dispõe de dx. Isto é, a gente dispõe da derivada. Se a gente tem a derivada, a gente precisa da antiderivada. Então nós vamos integrar. Mas para integrar, eu tenho que deixar variável correspondente com variável correspondente. Traduzindo, vou pegar esse dt, passar para o outro lado. Mas repara, no lado esquerdo da igualdade ficou dx, no lado direito da igualdade ficou x com dt. Está coerente variável correspondente com variável correspondente? Não. O que é que vamos fazer? Esse rapaz que está multiplicando, vamos agora passar dividindo. Fazendo isso, ficamos com dx sobre xa menos x igual a k dt. O k que é constante pode ir para fora, k a gente pode levar para qualquer canto. Está claro isso? E k pode ficar tanto à direita como à esquerda. Eu não influencio. Mas vamos ver se está coerente. Variável x ficou em um lado da igualdade? Ficou. Variável t ficou do outro lado da igualdade? Então, esse é o nosso modelo atrelado à ideia da taxa. A gente vai agora resolver essa integral. Escreva. Chegamos aqui. Como nós queremos a temperatura e não o seu diferencial, nós vamos integrar ambos os membros da igualdade. Só por razões estratégicas, eu vou inverter aquela escrita.
xa menos x, eu vou dizer que é menos 1 vezes x mais x inicial. Aí dá para perceber o porquê que estou invertendo? No, já a gente vai ver. Isso é integral de KdV. Detalhe. As informações dadas no problema permitem-nos trabalhar com integrais definidas em vez de ser integrais indefinidas. Todavia, para resolver a integral definida, a gente precisa passar por quem? Pela integral indefinida. Vamos resolver a integral indefinida, depois a gente usa os dados do problema. Ok? Ora, no lado direito da igualdade, a integral da constante pela função é a constante k, vezes a integral da função, integral de dt, vale t. Então a constante daqui, com a constante do outro lado, vamos chamá-la simplesmente de c. Ok? E que é a integral do outro lado? Ora, já foi deduzido para vocês o seguinte. Concordam comigo que 1 sobre menos 1x mais xa é a mesma coisa que menos x mais xa elevado a menos 1? Isto é, a gente já deduziu que a integral de ax mais b elevado a menos 1, isso aqui é quem? 2x. Isso aqui vai ser 1 sobre a vezes o logaritmo natural de ax mais b. Está claro isso? Mais a constantezinha, mas constante junto com aquela, faz a constante só. Está claro isso, gente? Olha as formulazinha, integral de ax mais b elevado a n. Se n for diferente de menos 1, 1 sobre a vezes, a parênteses, ax mais b, fecha parênteses, elevado a n mais 1, dividido por n mais 1. Se for menos 1, fica o ln. Ora, nesse nosso caso, quem é que faz o papel de A e quem é que faz o papel de B? A é menos 1 e B é o x inicial. Então fica 1 sobre menos 1, ou seja, menos o ln de ax mais b, isto é, fica menos x mais xa. Está claro isso? Rápido demais. Aí eu posso começar a resolver aqueles meus problemas a partir daqui. Ou, se nós quisermos, podemos isolar a nossa variável. Então essa modelagem ela é feita quando a gente tem x como uma variável implícita. Posso parar aí e sair atribuindo valores? Posso. Mas também a gente pode desenvolver um pouco mais. Então, se quiser, se condicional, tá certo? Se quisermos, podemos explicitar a variável x. De novo, só daqui já dá para resolver? Já. Só que, em geral, para esses modelos, já que a gente vai querer comparar esse modelo com um modelo de logística, a nossa variável x vai ficar isolada. Como? Primeiro eu vou aplicar aqui o logaritmo. Antes de aplicar o logaritmo, vamos ficar todo mundo com menos 1. Tá certo? Só para entender. De novo, vamos jogar menos 1. 1 sobre A. Como A vale menos 1, 1 sobre menos 1 dá menos 1. Então, se quiser, é obrigado? Não. A gente quer comparar com outras expressões. A gente fica com ln de menos x mais xa, vou escrever xa menos x. Só para economizar o pincel. Tá certo? Para economizar o sinalzinho do mais. Igual a menos kt menos c. É claro que é aí? Multiplicando todo mundo por menos 1. Ora, por definição, sabemos que o ln de u igual a v, isso aqui implica dizer que u é elevado a v. Vice-versa, se u é elevado a v, ln de u igual a v. Sim, e daí? Ficamos então com xa menos x, igual a e elevado a menos kt menos c. Está claro que é aí? Já que agora eu vou ajeitar essa expressão, já que a gente vai querer compará-la com as expressões de logística. Ué, logística? Sim. Nós não vamos para as engenharias. A gente
Antes de fazer construções, ou fazer uso de materiais, temos que saber se de fato é viável ou não fazer uso dos referidos materiais, os respectivos materiais. Então, vamos isolar. Vou deixar o x isolado. O x isolado vai ser xa, tá certo? Ou multiplica por menos 1, ou joga um para a direita ou para a esquerda. Tem uma propriedade das potências que é o seguinte: E elevado a b mais c é elevado a b vezes E elevado a c. Concorda comigo? Usando essa propriedade, ó, A elevado a b mais c é A elevado a b vezes E elevado a c. Todos concordam? Então, qual é o outro modelo que nós temos? Esse daqui, ó. xa menos c é constante. Logo, E elevado a uma constante é o quê? 3 é constante, concorda comigo? Quanto é 2 na terceira? Variável constante. Então, esse E elevado a menos C, eu posso chamar de repente de um certo E grande, que é uma constante. Está claro? Onde E igual a E elevado a menos C é uma constante. Então, ou usamos essa escrita, ou usamos essa outra escrita. Está claro isso? O resultado final vai se alterar? Não. Então, ou usamos uma, ou usamos a outra para o modelo. O que é que nós temos? Nós temos o seguinte: um corpo está no ar a uma temperatura de 30 graus. Então, x índice A é igual a 30. E o corpo esfria de 120 graus para 60 graus em 40 minutos. Ele disse que o tempo foi agora? Não. Foi às 8 horas? Não. Qual era a idade de vocês em ano, no ano que vocês nasceram? Alguma dúvida? A idade de vocês no ano que vocês nasceram. Se daí, a minha observação inicial vai ser por tempo igual a zero. Está claro isso? Então, para t igual a zero, segue-se que o meu x foi de 120 graus. Está claro, gente? Minha observação inicial. 40 minutos depois, para t igual a 40, a minha temperatura passou a ser de 60. A pergunta que se faz é: após 100 minutos da observação inicial, então, quando t for 100, quem é x? Repare que a gente não tem condições de jogar diretamente o t igual a 100, porque há duas constantes aqui que não foram determinadas: a de proporcionalidade e a nossa da manipulação. Ou seja, quem é o E grande, quem é o K? A gente não sabe. Então a gente pode ir para a terceira informação diretamente? Não. Então o que eu faço? Vou usar as informações intermediárias para chegar na última. Como assim? De t igual a 0 e x igual a 120, o que significa dizer isso, gente? Não significa nada para vocês? Onde tem x coloca 120 e onde tem t coloca 0. Só isso, gente. A gente fica com base na fórmula 120 igual a 30 menos E vezes E elevado a menos K vezes 0. Está claro, gente? Vai ocupar espaço. A fórmula é essa. Conclusão. K vezes 0 dá 0, E elevado a 0, 1. Então, quem é o E grande? Vai ser 120 menos 30 dá 90. Conclusão, o meu E grande é igual a menos 90. Está claro, gente? Está claro? Logo, essa nossa fórmula já pode ser reescrita como sendo x igual a 30, que é o nosso inicial. O E é menos 90. Menos com menos, ficamos com mais 90 vezes E elevado a menos K. Está claro isso? Para a segunda observação, de t igual a 40 e x igual a 60,
basta sair substituindo a fórmula. O x agora vale 60, vai ser igual a 30 mais 90 vezes e elevado a menos k, que é o que nós queremos, vezes o t, que vale 40. 60 menos 30 dá 30, nós vamos ter 30 é igual a 90 vezes e elevado a menos kt, ou não, e elevado a menos 40k. Normalmente, quando a gente está com muita pressa, eu não desenvolvo aquele E. Deixo para fazer as manipulações do nosso valor final. Mas como a gente tem a calculadora hoje à nossa disposição, vocês podem usar a calculadora, tá claro? Porque a vantagem que a gente tinha antigamente, a gente não tinha calculadora, que a gente aprendia a operacionalizar mais para gastar menos tempo. Hoje com a calculadora, vocês gastam menos tempo, mas perdem algo. Aí é o problema de vocês. Conclusão. E elevado a menos 40k, 30 por 90 dá um terço. Concorda comigo? Concorda comigo? Um terço. E aí, finalmente, é só aplicar o logaritmo. Menos 40k será o logaritmo natural de um terço. Aí vocês usam a calculadora para fazer o logaritmo, divide por menos 40 para descobrir k. Descobrindo k, tem o E grande, tem a fórmula, basta depois trocar o T por 100. Tá ok? Alguns pesquisadores, baseados em suas experiências, propõem que a rigidez ocular, isto é, a relação entre a pressão intraocular e a correspondente variação do volume, poderia ser descrita pela equação diferencial dP dV igual a AP mais B, onde A e B são constantes, para o ser humano valem aproximadamente 0,016 e 0,13 respectivamente. Essa questão do globo ocular, ela, assim como algumas outras, que envolvem crescimento populacional, que envolvem como a gente determinar a taxa de carbono ou a taxa de poluição em determinado meio, vocês vão encontrar no livro Matemática para Ciências Médicas e Biológicas. Acho que até o nome do autor a gente forneceu no material da Messiga, tá certo? Mas para quem está lá na internet, é um livro Matemática para Ciências Médicas e Biológicas, que foi escrito a 3 mãos. Um médico, um matemático e um que é matemático médico. Que era aí aposentado, né? Porque ele disse que fez primeiro medicina, aí quando se formou, chegou com o pai dele e disse: está aqui, papai, isso aqui bom, agora eu vou fazer o que eu gosto. Pô, acontece, gente. Vocês têm cara doido no aí? Antigamente o médico era matemático também. Hoje tem mais matemático, tem psicólogo, tem várias coisas. Cuidado, os caras ficam concentrados com esse então vamos lá. O A e o B, gente, a gente tem condições de saber quem eles são. Então, esses valores aí que eles colocam, 0,016 e 0,13, é para o ser humano estando a pressão interna do globo ocular normal. Tá certo? Mas o que é o normal? Nem sempre o normal para mim é normal para vocês. Então, você é normal? Não. Calma. De repente, a pressão média da pessoa tem pressão 12 por 8. Já tem pessoas que têm pressão 15 por 7. E isso, 15 por 7, para alguns pode ser alto. Mas para aquele tipo de pessoa é uma pressão normal. Estão me entendendo? Então, a gente vai resolver esse problema deixando em função do A e do B. Note, obter P de V. Mas ele fala para a gente obter explicitamente o P de V? Fala para a gente encontrar explicitamente? Isto é, depois que resolvemos isolar o P? Não. É a mesma coisa com o modelo que a gente fez. A gente optou por resolver a partir da variável x estando explicitada. Mas a gente poderia utilizar os mesmos valores numéricos estando ela implícita. Traduzindo, gente. Traduzindo. Basta integrar ambos os membros da igualdade. Mas, para integrarmos ambos os membros da igualdade, eu tenho que deixar a variável correspondente com variável correspondente. Ou seja, o dv, outrora dividindo, passa multiplicando. Então ficaria do lado esquerdo dp, no lado direito AP mais B dV. Só que
No lado direito eu ficaria com variável P e variável B. O que a gente faz? Esse rapaz está multiplicando, passa dividindo. Fica claro isso? O lado direito. Bom, na disciplina de métodos matemáticos, a gente vai ver quando não é possível separar as variáveis. Tá certo? Por enquanto, os problemas que envolvem taxas para a gente serão possíveis sim a separação das variáveis. Tá certo? Mas nem sempre é possível. Os casos não é possível é não possível. Tá ok, gente? Pois bem. Ih, rapaz. Integral de dv dá v, a junção das constantes dá c. Troquei o P por X. Tá difícil, tá? Tem ela. Troca o P por X. Sobre A, Ln de AP mais 1. Concordam? Resolvemos? Resolvemos. Porque diz, encontre P. Diz, encontre P de maneira explícita para comparar com a fulana? Não, só diz encontre P. Se encontrar P, esse modelo já nos satisfaz. Tá ok?